O mochileiro médio é um neandertal que adora destruir tudo. E o mais engraçado é que tem horas que até o próprio governo realmente tenta fazer algo para melhorar a vida do bonobo médio. Porém, seu chip mental está programado apenas para pobreza e destruição. Você vai se surpreender com o que esses verdadeiros primatas com a moleira mal desenvolvida são capazes de fazer. E se você também não aguenta esse espírito de porco, inscreva-se no canal para espalharmos uma corrente de juízo nesse país. Tá vendo aí, ó? Esse é o retrato do nosso querido e amado mochileiro médio. Esse ser geralmente é aquele que reclama dos governantes do nosso país e está fazendo esse tipo de coisa que você tá vendo aí. Cara, é por isso que quando vemos gestos como aquele dos japoneses na Copa de 2014, a gente fica chocado. Você percebe o quão burra é a nossa sociedade? O pior é que sempre tem aquele ser que deveria viver no esgoto para dizer que joga lixo na rua pro gari ter emprego. Essa é a justificativa patética e absurda, cara, chegando à vontade de rir, de verdade. Eu não consigo sentir raiva disso, apenas consigo rir desse tipo de mentalidade repugnante, que é sim uma das culpadas por aquela notícia triste que você vê na televisão de centenas de famílias perdendo tudo em casa devido a enchentes. Se esses seres tivessem um pingo de educação, por exemplo, eu te garanto que muitas vidas e famílias estariam muito melhores. E para mim, é mais revoltante ainda ver uma pessoa fazer questão de pegar seu carro porque provavelmente ela mora longe, o que indica que ela já tem uma condição financeira superior a pelo menos 50% da população brasileira, e essa pessoa se dá o trabalho de se deslocar para longe de onde mora só para poluir a rua de outra pessoa e contribuir com mais uma futura desgraça que a gente vai ver na TV. Isso é muito bizarro, cara. E é claro que eu não podia deixar de tocar num assunto que para mim é uma grande pedra angular nessa cultura de bonobos desprovidos de capacidade de raciocínio, depredação pública. Eu sei que não temos lá os líderes mais honestos e de caráter exemplar, é verdade, porém temos que admitir duas coisas. A primeira é que existem alguns bons que tentam fazer melhorias para esses bochileiros. E a segunda coisa é que esses mesmos porcos destruidores acabam com qualquer resquício de ordem, limpeza e até beleza nas ruas, cara. Os caras roubam tudo o que até o diabo duvida, cara. Até mesmo lixeiras esses seres são capazes de roubar. E logo depois vão vender no ferro velho. É por isso que dizem que o brasileiro já nasce com uma mentalidade empreendedora. E é claro que no meu querido e amado Rio de Janeiro, um dos lugares mais infernais onde esse espírito de porco reina absoluto, você poderia ver uma cena como essa aí, ó. Você deve ter visto que os postes têm algo de muito valor para ficar apenas fazendo sua função nas ruas, como colocaram os membros da prefeitura, correto? Agora comente com toda honestidade, vale a pena realmente investir de alguma forma num lugar como esse? Dá para esperar algo de bom vendo esse tipo de comportamento? E eu aposto que talvez você achou que esse ponto não seria citado aqui, mas é impossível citar outra grande especialidade desses bichos selvagens, que é a porcaria da pichação. Os caras simplesmente acham uma boa ideia sair por aí riscando não só patrimônios públicos, como casas privadas de pessoas. E é claro que eles sempre fazem isso de noite ou de madrugada, afinal eles correriam um sério risco de terem o mesmo desfecho que esse bonobo aí teve. Eu acho que até merecia algo a mais, mas dê uma olhada em pelo menos algo minimamente justo acontecendo pelo menos uma única vez. Mesmo com minha mãe me diz, minha mãe me joga praga, depois de 30 anos eu fui pego. Então um dia tem uma passagem da Bíblia que diz: fazer escondido, mas bora ser descoberta aí. Olha uma mulher. Agarra porque eu fiz, eu me entreguei. Sou uma raposa, minha carreira.
Esse tipo de cena é muito satisfatório de ver, até porque em alguns momentos nos dá a sensação de que pelo menos há um pingo de justiça em casos como esse. Mas talvez você pode pensar que, poxa, de repente o pichador gosta de fazer esse tipo de arte, como eles mesmos dizem, na casa deles. Bom, não é o que esse pichador disse em uma matéria há algum tempo atrás. Na casa pra falar com ela. Oi? A gente vai acabar me colocando em maus lençóis, né? Mas você não disse que ela autorizou? Mas talvez nem esteja também aí, né, meu? Entendeu? Mas pode também complicar, né? Você Ah, mas acha? se ela autorizou, tudo bem, né? Não, lógico que não. Entendeu? Como assim? Fica meio Não complicado, entendi. né? Não, fica meio complicado ficar expondo minha pichação tanto assim. Não é bem assim, né? Ficar expondo a minha pessoa. Todo dia eu passo aqui, né? Paga até mal, de repente ela não pode gostar, né? Também. Você tem uma pichação, né? Detalhe. Rob, cadê a pichação na sua casa? Na minha casa não tem nenhuma. Por que não? Por que não? Dentro da minha casa não, né, pô? Como assim? Dentro da minha casa não pode, não existe. Aqui é o descanso, é o lar, tranquilidade, né? Aqui não pode ter nenhuma. Só na mente e no coração, mais nada. E nas ruas, né? Essa é a mentalidade do brasileiro que gosta de depredar patrimônio, pichar a rua, jogar lixo no chão, roubar lixeira. É sempre o mesmo tipo de pensamento. Eu posso fazer para você, agora não faça para mim, porque aí não, minha casa é local de paz. Parece até uma piada esse tipo de coisa, não parece? Cara, é inacreditável a cara de pau desse maluco. E existem pessoas que também se revoltam de uma maneira um pouco mais enérgica contra esse tipo de espírito de porco. Olha aí o que esse cara acabou fazendo quando estacionaram o carro, impedindo a passagem de outros carros que estavam, parece que estacionados dentro daquele local. O cara simplesmente empurrou no ódio o outro carro. Meu, eu acabei de sair aqui do evento. Aí eu chego no meu carro e olho isso daqui. Riscaram, simplesmente. Riscaram o carro. Sério. Tô nem acreditando nisso. E só o tamanho. De fora a fora. O que fazer? O que eu faço? Faço o quê? Chamo a polícia? Faço o quê? Olha lá, ó. Fizeram a mesma coisa nos carros da frente. Mano, sério. Meu carro tá ali. Aí esse aqui não tem. Esse aqui tem risco gigante. Igualzinho o meu, gente. Igualzinho. Deixa eu ver se nesse tem. Não tem. Mas tá velho também. Não vou ficar olhando tudo, né? Mas, mano, acabei de ligar pra polícia. Disseram que vão mandar uma viatura aqui. Eu não vou esperar, que tem mais o que fazer. Mas assim, tem uns amarelinhos cobrando aqui. E a rua aqui é pública. Eu perguntei pra polícia se eles podem cobrar. Eles falaram que não. E aí eles falaram, eles estão cobrando? Eu falei sim. Aí eu perguntei, pode cobrar? A polícia disse que não. E, sei lá, eu não paguei, né? Mas eles não me abordaram. Porque eu parei mais pra frente, não sei se foi por causa disso. Esse carro aqui também não sei se ele pagou ou não, enfim. Nossa. Sério, velho, sério. Esse caso aí é ainda mais grave na minha opinião, porque além de demonstrar o espírito de porco, a falta de respeito com uma outra pessoa, destruindo o bem material dela e causando um dano, né? O que poderia resultar até em uma série de coisas, inclusive processo. A pessoa ainda impõe que você faça isso, porque provavelmente quando ela foi estacionar e as outras pessoas que também tiveram o carro riscado ali, elas devem ter se recusado a pagar o estacionamento, provavelmente já cientes de que não deveriam ser cobradas por isso, e o resultado foi esse aí. Mais um desses NPCs arranhou o carro dela e de outras pessoas sem o pingo de escrúpulos. E se você achar ruim de repente, se você entrasse ali, talvez se fosse um homem e entrasse em pé de discussão, isso talvez poderia resultar até em cancelamento de CPF, cara. É uma coisa totalmente absurda. Hoje em dia as coisas chegaram a um ponto de que você tem que, além de ter o espírito de porco, você tem que ceder a ele. Porque se você não fizer isso, pode acontecer isso aí. E olha que a gente está falando de um carro. De repente, se fosse uma outra situação e se fosse em uma outra localidade, de preferência aquela com lugares aglomerados e pessoas que comandam esse lugar, provavelmente isso poderia ter resultado em um fim de uma vida. Bom, cara, e para mim, em alguns momentos você não consegue sair desse tipo de situação.
Porém, se você tem a oportunidade de ter, por exemplo, uma melhora financeira, uma oportunidade de sair daquele lugar horrível que tem esse tipo de atitude impregnado no povo, eu acho que você deveria fazer isso sem pensar duas vezes. Afinal, esse tipo de mentalidade, querendo ou não, acaba passando para pessoas que até pensam totalmente diferente. Tanto que até os seres que agem dessa forma, se eles tiverem uma ascensão financeira, uma oportunidade de se mudar ou de viajar, eles não vão cometer esses atos em outro contexto social. Até porque eles sabem que em locais onde há mais prosperidade financeira, onde há uma questão de um pouco mais de educação também, porque querendo ou não isso está ligado, né? Essas duas coisas estão ligadas, eles vão pensar duas vezes antes de fazer isso, afinal serão brutalmente punidos. Infelizmente, esse tipo de pessoa não é punido em contextos e em locais mais pobres, até porque a maioria das pessoas compartilham dessa opinião e também não estão nem aí. Enquanto a água não subir na própria bunda, elas não vão se importar. E às vezes, até quando a água sobe na bunda, elas não se importam. É uma coisa absolutamente muito esquisita, na minha opinião. Mas eu queria que você deixasse a sua opinião aí abaixo nos comentários e dissesse o que você acha dessa mentalidade, dessa cultura, desse espírito de porco aqui no nosso Boostil. Eu queria também pedir para você se juntar a nós clicando nesse botão de inscrever e espalharmos uma corrente de um pouco mais de juízo nesse povo bochileiro que está cada vez pior, na minha opinião. Bom, estão aparecendo aí alguns vídeos na sua tela. Eu espero que você curta, clique nele, que eu estou te esperando lá. Foi um prazer ter você até aqui. Muito obrigado e estou te esperando lá.